Outubro é o mês internacional das bibliotecas escolares. No ano letivo 2021-2022, o tema é Contos de Fadas e Contos Tradicionais de todo o Mundo. Vão escutar um conto angolano escrito por José Eduardo Agualusa. Este conto encontra-se no livro Estranhões e Bizarrocos. Há muitos anos viveu na Pérsia um grão-vizir, nome dado naquela época aos chefes dos governos, que gostava imenso de ler. Sempre que tinha de viajar, ele levava consigo 400 camelos carregados de livros e treinados para caminhar em ordem alfabética. O primeiro camelo chamava-se Aba, o segundo Baal, e assim por diante, até ao último, que atendia pelo nome de Zuzá. Era uma verdadeira biblioteca sobre patas. Quando lhe apetecia ler um livro, o grão-vizir mandava parar a caravana e ia de camelo em camelo, não descansando antes de encontrar o título certo. Um dia, a caravana perdeu-se no deserto. Os 400 camelos caminhavam em fila, uns atrás dos outros, como um carreirinho de formigas. À frente da cáfila, que é como se chama uma fila de camelos, seguiam o grão-vizir e os seus ministros. Subitamente, o céu escureceu e o vento áspero começou a soprar de leste, cada vez mais forte. As dunas moviam-se como se estivessem vivas. O vento, carregado de areia, magoava a pele. O grão-vizir mandou que os camelos se juntassem todos, formando um círculo. Mas era demasiado tarde. O uivo do vento abafava as ordens. A areia entrava pela roupa, enfiava-se pelos cabelos e as pessoas tinham de tapar os olhos para não ficarem cegas. Aquilo durou a tarde inteira. Veio a noite e, quando o sol nasceu, o grão-vizir olhou em redor e não foi capaz de descobrir um único dos 400 camelos. Pensou, com horror, que talvez eles tivessem ficado enterrados na areia. Não conseguia imaginar como seria a vida dali para a frente sem um só livro para ler. Regressou muito triste ao seu palácio. Quem lhe contaria histórias? Os camelos, porém, não tinham morrido. Presos uns aos outros por cordas e conduzidos por um jovem pastor, haviam sido arrastados pela tempestade de areia até uma região remota do deserto. Durante muito tempo, caminharam sem rumo aos círculos, tentando encontrar uma referência qualquer, um sinal que os voltasse a colocar no caminho certo. Por toda a parte era só areia, areia e o ar seco e quente. À noite, as estrelas quase se podiam tocar com os dedos. Ao fim de 15 dias, vendo que os camelos iam morrer de fome, o jovem pastor deu-lhes alguns livros a comer. Comeram primeiro os livros transportados por Aba, ou seja, todos os títulos começados pela letra A. No dia seguinte, comeram os livros de Baal. 398 dias depois, quando tinham terminado de comer os livros de Zuzá, viram avançar ao seu encontro um grupo de homens. Eram as tropas do grão-vizir. Conduzidos à presença do grão-vizir, o jovem guardador de camelos explicou-lhe, chorando, o que tinha acontecido, mas este não se comoveu. Eras tu o responsável pelos livros, disse. Assim, por cada livro destruído, passarás um dia na prisão. O guardador de camelos fez contas de cabeça rapidamente e percebeu que seriam muitos dias. Cada camelo carregava 400 livros. Então
400 camelos transportavam 160 mil. 160 mil dias são 444 anos. Muito antes disso, morreria de velhice na cadeia. 2 soldados amarraram os braços atrás das costas. Já se preparavam para o levar preso, quando Aba, o camelo, se adiantou uns passos e pediu licença para falar. "Não faças isso, meu senhor", disse Aba, dirigindo-se ao grão-vizir. "Esse homem salvou-nos a vida." O grão-vizir olhou para ele espantado. "Meu Deus, o camelo fala." "Fala sim, meu senhor", confirmou Aba, divertido com o incrédulo silêncio dos homens. "Os livros deram-nos a nós, camelos, a ciência da fala." Explicou que, tendo comido os livros, os camelos haviam adquirido não apenas a capacidade de falar, mas também o conhecimento que estava em cada livro. Lentamente enumerou de A a Z os títulos que ele, Aba, sabia de cor. Cada camelo conhecia de memória 400 títulos. "Liberta esse homem", disse Aba, "e sempre que assim o desejares, nós viremos até ao vosso palácio para contar histórias." O grão-vizir concordou. Assim, a partir daquele dia, todas as tardes, um camelo subia até ao seu quarto para lhe contar uma história. Na Pérsia, naquela época, era habitual dizer-se de alguém que mostrasse grande inteligência: "Aquele homem é sábio como um camelo." Isso foi há muito tempo, mas há quem diga que quando estão sozinhos, os camelos ainda conversam entre si. Pode ser.